a gente acha que só puxa energia de comida, né? A gente come e com calorias. Mas, assim, a gente tem transporte de elétron vindo de 3 coisas, basicamente. O transporte de elétron de comida, que a gente come e junta energia no corpo. O sol, então a fotobiomodulação que você comentou. E a outra é do chão. A gente puxa elétrons do chão. Só que com sola de borracha, você tá isolado. Então, conte mais pra gente sobre o benefício do pé no chão. O benefício do pé no chão. Não é o benefício do taco, né, gente? Não vai pôr o pé. Põe porcelana, chão porcelanato. Não, né? Estamos falando de Tem terra. que ser terra. Tem que ser terra, tem que ser pedra, tem que ser lago, tem que Areia. ser... Areia não, areia com a água dentro do mar, sim. Mas a areia em si, não, porque a areia ela tá seca, não tem minerais. E o que a condutividade da água... Ela não vem da água em si, ela vem dos minerais na água. Então, assim, a areia... Tem que ser areia molhada. Tem que ser areia molhada. Tá, mas então conta pra gente, qual que é esse benefício? É assim, é isso que eu tinha falado. São 3 maneiras da gente conseguir energia, certo? Hoje a gente só consegue basicamente de comida e um pouquinho de sol, mas muito pouco que a gente pega. A outra maneira é a gente puxar a energia... A Terra, ela é um grande imã, certo? A gente tem a gente tem os polos... Certo? O polo norte e o polo sul, a gente chama de polo justamente porque é um ímã, a gente tem um campo magnético, né? Ou seja, a Terra é cheia de eletricidade, certo? O nosso corpo... Nós somos total Nossa, eletricidade. vocês sabem mais do que eu sobre isso, aquela relação da eletricidade nas sinapses dos neurônios, certo? Tanto que você não come sal, tem deficiência de sal, o primeiro sintoma que você tem é o quê? Você não consegue se mexer direito, você não tem força nos músculos, ou parece que você pensa, só que ele não vai pro seu músculo, certo? Então essa ligação energética de eletricidade é importante. E a Terra, ela tá super carregada de íons negativos. E a gente, por poluição, por estresse oxidativo, por alimentação, tudo cria estresse oxidativo. Aí você vai perdendo essas cargas, você vai ficando positivo, e essa troca não tá mais acontecendo. Essa recarga, esse reequilíbrio dos íons com cargas e íons sem carga não estão mais acontecendo, porque a gente está colocando mais o pé no chão. Entendeu? Desde que foi inventada a sola de sapato de borracha, antes era tudo sola de couro animal, coisas que eram condutivas. Exatamente. A partir do momento que a gente tirou o pé do chão por conta do isolamento da borracha, a gente parou de ter esse tipo... Chamam agora na gringa de vitamina G. Vitamina ground. Exatamente. E assim, parece uma coisa meio doida, mas a hora que você vê, você coloca uma pessoa aterrada com o pé no chão e uma pessoa não aterrada, a viscosidade do sangue já muda na hora pra você. Na hora. O nível, você mede, você quantifica na hora. Então, isso já tira toda essa parte de esoterismo, do que você tá falando. A hora que você olha 2 pessoas, uma com o pé no chão e a outra não, ou aterrada, você já vê na hora que a viscosidade do sangue muda. Você já vê a hora que os pontos de inflamação, tipo aquela temperatura aumentada local, por exemplo, no seu dedinho, sei lá, com uma unha encravada, você já vê a temperatura mudando, o nível de inflamação caindo. Entendeu? Então, tem alguma coisa aí. Tem. Você sabe que tem uma amiga minha, incrível, que ela passou, como você, de médico em médico com enxaqueca. E a última médica que ela parou, ela começou a reduzir absurdamente a enxaqueca, porque ela todos os dias tem que pôr meia hora do pé na terra. Que loucura. E ela sai do meu prédio, ela procura onde tem terra, né? Porque não é fácil já. Morando E tem que ser uma 10º terra, né? andar. Vamos colocar isso daqui. Não é que você vai comprar uma terra lá em loja de jardinagem. E Aí colocar você em vai cima colocar... Não, vai colocar num potinho ali, aí todo dia você vai colocar. Porque tem que ser uma terra que, tipo, ela recebe luz, ela recebeu chuva, ela tá ali, ela tem que ser em contato viva, com o planeta Terra. Isso. A Terra, Viva. planeta Terra. Que é ele Isso. que é a bola de energia, né? A Isso. bola de eletricidade. Não vale essa terra, né? E Não. realmente a gente não tem quase, né? Tipo assim, aqui em São Paulo, não tem. Mas é tanto por isso que quando a gente vai para um sítio, é muito maravilhoso, né? Eu te falei nos bastidores que eu trabalhei numa clínica que era de terapia assistida por animais, mas não era só animais. Porque, na verdade, como minha prima é bióloga, ela quis trazer o conceito natureza. E lá você entrava, apesar de ser em São Paulo, parecia que você estava em um outro lugar. E a gente fazia isso, de abraçar a árvore, de, às vezes, fazer terapia com o paciente sentado na grama. É a mesma terapia que você faria dentro do consultório, só que a gente sentava lá na grama e
conversava. E aí a pessoa ficava encostada na árvore. E o simples fato dela estar ali, encostada na árvore, com, enfim, sentindo a terra, faz toda a diferença. Geralmente a gente ia mais pro pôr do sol, lá pra fora, né? Pra também não deixar a pessoa em pleno meio-dia e tal. Mas essa coisa, assim, o plantar, a gente levava muito isso para as crianças. Então, vamos trabalhar a ansiedade, vamos falar sobre o tempo de germinação de uma semente. A gente não pode ter pressa, porque cada coisa... Então, tipo assim, você entender processos da natureza ajudava a fazer com que a pessoa entendesse os processos da própria vida. Porque hoje é tudo muito imediatista, né? No tablet, você põe o milho, em 2 minutos ele tá lá, né? Para colher. Mas na vida não é assim. E talvez tudo isso gere muito uma ansiedade. Sim. E aí, conforme você vai entendendo determinados processos, você conseguiria... Eu sempre tentava trazer os links com as coisas da natureza. Então, sei lá, a questão do empoderamento. Quando você trabalha com animal de falcoaria, se você não tiver em posição, o animal não te obedece. E é muito engraçado que ele debocha de você assim. Porque a coruja, ela faz assim. Pra você, assim. Então, você tem que trabalhar a sua autoconfiança para que você dê um comando e aquele comando seja... Então, eu tentei trazer esses mecanismos para dentro da terapia, trabalhando com questões que são essenciais. Autoestima, ansiedade, o que a gente mais vê no consultório. Confiança, e assim, né? Tá tudo aqui. E no mundo médico isso é muito mal visto, né? Ele é meio que colocado numa caixinha de místico. Exato. É terapia alternativa, né? É coisa de riponga, sim, não é? Sim, uma coisa tão besta você pensar dessa maneira, porque a gente tem a ciência falando justamente disso. Você consegue ver o corpo de uma pessoa mudando imediatamente por conta de estar com o pé no chão, entendeu? Então... se alguma coisa faz, você tá falando que é uma coisa que é placebo? Não é placebo, porque tem um monte de estudo controlado. Sim, e aí agora, né, mas a gente tá começando a viver numa fase que vai ter que olhar para isso. Vai. Porque estudando neurociências, por exemplo, você vê que hoje já tem como uma orientação para paciente que tem depressão e ansiedade, 30 minutos de sol por dia. Tipo assim, é para tomar, não é mais uma opção. As pessoas não tomam sol, ficam dentro de casa. O sol, sem óculos escuro, óbvio, né? Porque precisa entrar a luz do sol para fazer o ritmo circadiano. As pessoas têm problema para dormir. À noite, né? O que a pessoa faz? Era para estar de noite, era para estar escuro. E aí, celularzão na cara. Assim. Exato. Luz branca. Mas tomando melatonina. Tipo, não faz sentido nenhum. A melatonina é justamente o hormônio que vai falar, galera, tá escuro no cérebro, vamos desligando. E a pessoa tá com a tela. 5 telas, né? A TV aqui, o iPad celular, ali, o celular. E a luz branca e tudo mais. Mas enfim, eu ia falar que hoje já se fala de sol. Para medicina do estilo de vida, né? Que tem entrado mais nessas evidências. Outra coisa que eles estão falando... que também tem a ver com o nosso antepassado, é a atividade física. Porque a gente é essencialmente motor. Não tem como alguém sobreviver se ficar deitado na caverna o dia inteiro sem comer, morre. Antes a gente fazia muita atividade física de caça para buscar. E depois hoje a gente fica sentado no computador. E eles falam, já tem até 40 minutos por dia... para quem tem ansiedade e depressão, 40 minutos por dia. Quem não tem, também vai lá e faz, senão vai ter. Né? Então, a gente está começando a voltar para o que é natural, né? Natural é se mexer, natural não é ficar parado. Natural é tomar sol, não é ficar dentro de casa. A gente está começando a olhar para as coisas naturais. Alimentação. Você conversa com o nutricionista, pode ser cada um de uma especialidade diferente. Fruta, verdura, legume. É coisa da natureza. É coisa de um ingrediente, né? Coisa de um ingrediente. Isso. Que é natureza, não é? Você vai natureza. lá e come o alface, não é? Existia 100 anos atrás? Existia. Sim. A natureza tá. Então, ok. Isso. Agora... Foi o ser humano que fez? Não. Esse aí não.